Ué, o Dário caiu. Boa noite a todos. Meu nome é Teófilo Carrara, falo da página Política Campinas. Logo mais contaremos com a presença do senhor Dário Saad. Na bancada da esquerda, o senhor Luiz Noble. Na bancada da direita, a senhora Rebeca Cristina, bancada central. O Dário está tentando se conectar novamente. E Teófilo Carrara, da página Política Campinas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Teófilo. Boa noite, Dário. Boa noite, Rebeca. E boa noite aí a todos a audiência aí do Política Campinas. Espero ter um grande debate aqui com o pré-candidato Dário Saad. Só estamos com um problema na conexão do Dário que caiu, mas já está voltando. Ô, Luiz Nobre, Sim. fala para mim, como é que está a Câmara Municipal de Campinas? Então, cara, recentemente agora a gente teve um ato de prorrogação da quarentena, estendendo a quarentena por mais uma quinzena de agosto e também uma reformulação lá de dados de prevenção, né? Como agora parece que eles vão colocar tapete sanitizante, vão colocar uma face shield no pessoal que fica na portaria, vai ter umas mudanças do ponto de vista higiênico, né? Para preservar as pessoas que estão indo trabalhar. E tem trabalhado por regime de revezamento, né? Para não ter aglomeração. Porque a grande preocupação Mário, lá do presidente é não. oi. Boa noite, obrigado por ter aceitado o convite. Deu um probleminha técnico, mas faz parte do show, né? Faz parte, sim. Dário, conta um pouco da sua passagem na Secretaria de Esporte. Você praticamente, quando saiu da Secretaria de Esporte, começou a questão do Covid-19. Você tem acompanhado o atual secretário ou não? São as ações para a retomada do esporte na cidade de Campinas? Olha, Theo, muito obrigado pelo convite de participar de mais uma live aqui na página Política Campinas. Bom, a minha passagem pela Secretaria de Esporte foi uma passagem, para mim, muito importante e extremamente produtiva. Nós conseguimos levar, quintuplicar, multiplicar por 5 a participação, o número de eventos esportivos em Campinas. Nós praticamente quase dobramos a participação de pessoas nas atividades da secretaria. Nós saímos de 100 eventos e chegamos a 520 eventos por ano relacionados à Secretaria de Esportes. Nós saímos de 500 mil pessoas e chegamos a mais de 800 mil de participantes em eventos. Construímos mais 8 mil metros quadrados de espaços para o esporte. Não foi construído novo, mas foi usado espaços públicos que estavam sem uso, e isso foi muito importante. E essa passagem pela Secretaria de Esportes, duas coisas me surpreenderam. Primeiro, o corpo técnico, o grupo de servidores públicos, na sua grande maioria concursados, que se dedicaram e, junto comigo, nós fizemos uma gestão muito importante e marcante para o esporte de Campinas. E um segundo ponto, as parcerias com entidades esportivas, organizadores de eventos, clubes, e que foi fantástico para realizar evento. Eu tenho acompanhado o trabalho do atual secretário, José Abrão, que tem discutido muito essa questão da volta, a retomada das atividades esportivas da cidade de Campinas. O esporte, como a cultura, sofreram muito. Toda semana nós tínhamos 1, 2 jogos que colocavam lá no Taquaral 2.000 pessoas. Isso a gente vê um pouco distante nesse momento. Agora, nós temos discutido, e o secretário atual, Abraão, está liderando esse processo hoje na Secretaria, essa retomada da atividade esportiva em Campinas, das academias, vai depender de Campinas mudar de fase. Na atual fase laranja, o Plano São Paulo não permite. Muita gente fala, mas a prefeitura podia determinar a abertura independente do Plano de São Paulo. Eu lembro que as cidades que fizeram isso, o Ministério Público questionou e a própria Justiça
mandou retornar e, infelizmente, mandou fechar em algumas cidades. Então, Campinas tem que seguir esse plano São Paulo. O Supremo Tribunal Federal definiu os estados que fazem esse controle e essa determinação do que fecha, o que não fecha, e, a partir daí, a Secretaria atualmente está discutindo com os setores. Quando eu saí de lá, já tinha um plano de retomada quando fosse permitido pelo governo do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que, pelas informações que eu tenho, o atual secretário está discutindo esse plano, está aprofundando. Então, quando as condições de saúde pública, sanitária permitir, Campinas, a Secretaria de Esporte já tem tudo definido para a retomada em Campinas. Rebeca Cristina, boa noite, senhora Rebeca. Boa noite. Boa noite, Dário. Boa noite, Theo. Boa noite, Rebeca. Dário, qual é a sua primeira pergunta para o doutor Dário Saad? Certo. Dário, como está o plano de reabertura em Campinas e em que momento do plano de reabertura nós poderemos voltar com as atividades de lazer? Olha, o plano, hoje nós estamos na fase laranja. A fase laranja, ela vem logo abaixo da fase vermelha, onde é a fase mais restritiva. Na fase laranja, nós temos abertura do comércio por poucas horas por dia, nós temos uma série de restrições. Os parques estão fechados, as academias estão fechadas, e eu acredito que, nesse momento, o plano não consegue liberar as academias, as atividades esportivas. A partir do momento que o Plano São Paulo passar Campinas de fase, passar para a fase amarela, passar para a fase liberando, gradativamente as atividades vão voltando. Um processo complexo, porque atividade esportiva, em uma grande parte, ela aglomera, a atividade esportiva ela traz pessoas, as pessoas estão, algumas vezes, fazendo atividade, respirando, transpirando, tudo isso é fator de complicação na transmissão do coronavírus. Agora, o setor de academias, por exemplo, já tem um protocolo muito bem feito, o setor dos clubes também já tem um protocolo bem feito. Então, eu acredito que a hora que as condições sanitárias permitir, e isso vai depender do quê? Vai depender do número de casos em Campinas, do número de mortes, depender do número de leitos, do número de leitos de UTI, do número de internações que acontecem por Covid-19. Então, é um processo que faz uma análise não só do número de casos, mas da capacidade que a cidade tem de atendê-los. E, com isso, define a mudança de fase. Perfeito. Bom, Dário, boa noite, eu sou o Luiz. Eu tive uma vez a oportunidade de conhecer o senhor há muitos anos atrás, acho que o senhor não vai se lembrar, com o seu grande amigo o Iberê, onde o Iberê era diretor numa indústria metalúrgica. Faz alguns anos isso, já foi em 2008, se não me engano. Eu lembro do senhor lá, estava na fase de vereador ainda, achei bem legal. Foi bastante amistoso. O Iberê é um cara que eu tenho muito querido também, como amigo pessoal, assim, eu gosto muito dele. Mas vindo aqui na questão, a gente sabe que a área do esporte, como a área também das artes e cultura, é uma área que, para além da atividade física, ela também significa uma possibilidade de futuro ou até uma possibilidade de resgate de jovens que às vezes se perdem em alguns problemas sociais. Ela não vem e traz apenas vamos lá se divertir um pouquinho, ou um tipo de lazer, vamos assistir 2 horas de futebol e ficar tranquilo. Mas ela tem esse aspecto. Durante sua gestão aí na área da Secretaria de Esportes, foi discutido junto a uma ação integrativa com a área educacional ou com a área de assistência social, por exemplo, que nós temos um problema sério hoje, que eu vejo, o pessoal fala bastante, que são o pessoal que está em situação de rua, se tem alguma maneira da gente conseguir recuperá-los, trazer um tipo de esporte, aumentar a dignidade. Porque, como o senhor bem sabe, o esporte ele é multissetorial, ele transcende em várias áreas, né? E ele é importante. Um deles também é recuperar jovens de aliciamento criminoso. Algum tipo de projeto nessa área, na Secretaria de Esportes?
Olha, primeiro, o Iberê é um grande amigo meu, faz um tempo que eu não vejo. Eu lembro quando o Iberê foi gestor de uma metalúrgica, e eu fui visitar, ele é um grande amigo, uma pessoa educadíssima, e já faz um tempinho, deve fazer mais de 10 anos mesmo. Mas é uma alegria falar com você agora, você está aqui na página Política Campinas. Em relação à questão dos projetos esportivos, voltado não só para a competição, não só para a formação de atletas, nós também desenvolvemos, nesses últimos 5 anos, muitos projetos para crianças, para jovens, cujo objetivo era realmente tirar as crianças da influência e da possibilidade do uso de drogas, do abuso de álcool. Nós ampliamos muito as ações e os espaços para artes marciais. As artes marciais traz, junto com o esporte, um projeto de disciplina, de hierarquia, de respeito, que ajuda muito na formação das crianças. Então, nós ampliamos, para você ter uma ideia, nós criamos o Centro de Treinamento de Lutas, nós criamos o Espaço Esporte Esperança no Concórdia, criamos também o Galpão dos Lemos, lá na Estação Cultura, e lá no Jardim São José, do lado da Santos Dumont, nós também fizemos, em parceria com a educação, o Espaço Esportivo Educacional, lá no Jardim São José. Essas áreas, elas estavam atendendo, antes da pandemia, milhares de jovens e adultos que não tinham tido oportunidade da prática de esportes, entre elas artes marciais, futebol, musculação, ginástica. Isso estava dando um resultado muito grande. Então, nós concluímos mais de 8 mil metros quadrados de ocupação de espaços públicos voltados para o esporte. E isso, consequentemente, ajudou bastante nesse enfrentamento. Eu sempre falo que a droga, eu sempre falo que o tráfico de droga, o uso de droga por nossas crianças, ele tem que ser combatido com polícia, com inteligência policial, tentando acabar com o poder dessas facções, mas nós temos que trabalhar muito na prevenção e dar às crianças oportunidade de atividade esportiva, e, sem dúvida, o esporte é uma arma poderosíssima contra o uso de drogas. Dário, eu te faço uma pergunta relacionada à Covid-19. Qual é a primeira identificação de uma pessoa que está com esse problema de saúde? E quais são os remédios que você, como médico, daria para essa pessoa? Olha, Theo, o coronavírus, o Covid-19, ele não tem um sintoma só específico. Inclusive, há 2 semanas, o King of College, o Colégio do Rei, lá na Inglaterra, que é um instituto muito importante, publicou uma pesquisa mostrando 6 maneiras de sintomas, de conjuntos de sintomas que o Covid-19 provoca nas pessoas. Desde de um quadro, assim, com sintomas parecendo uma gripe leve, depois uma gripe forte, depois uma gripe com dor na barriga, depois com uma gripe junto com falta de ar, com dificuldade respiratória. Então, assim, quais os sintomas que a gente resume? Primeiro, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar, pode ter dor na barriga, pode ter um cansaço muito grande. E aí tem 2 sintomas que, nos últimos tempos, praticamente só o coronavírus dá, que é a perda do olfato e a perda do paladar. Quer dizer, a pessoa passa a não sentir cheiro e não sentir o gosto. Então, isso aí são conjuntos de sintomas. Em algumas pessoas, você nota que a dor no corpo, a tosse é mais importante, outras pessoas têm a dor de cabeça associada, tem algumas pessoas que começam com uma dor de barriga, diarreia muito forte, tem pessoas que em pouco tempo desenvolvem uma falta de ar, um cansaço imenso, uma fadiga muito grande. Então, ela não se apresenta num conjunto de sintomas parecido em todas as pessoas.
pode variar um pouco. E eu acho o seguinte, muita gente, as pessoas sempre falam, doutor Dário, tem que ter um remedinho, tem que ter um medicamento específico. Infelizmente, para o coronavírus, nós não temos aquele medicamento que a gente gostaria de ter, como tem um antibiótico para infecção de urina, como tem um tratamento com medicamento para tal tipo de doença. No caso do coronavírus, o que é mais consenso é o seguinte, dependendo dos sintomas, é importante que a pessoa, o médico vai avaliar, é claro, mas geralmente eles usam remédios sintomáticos, se a tosse estiver muito forte, remédio para febre, e usam também a azitromicina, que é um antibiótico que a gente usa para infecções nas vias aéreas, de garganta, sinusite, essas coisas. Outros, dependendo do caso, já passam também algum tipo de corticoide, que é para tentar evitar uma reação inflamatória muito grande. E, dependendo do caso, muitos médicos também passam medicamentos anticoagulantes, porque a forma grave do coronavírus pode provocar a coagulação do sangue em pequenos vasos. Então, esses, basicamente, são os medicamentos. Agora, o médico que atender, ele vai avaliar, de acordo com os sintomas, quais medicamentos que ele vai prescrever. Opa, você quer ir, Rebeca? Perdão. Fique à vontade, Luiz, eu vou em seguida. Ok. Dário, a respeito ainda na área do corona, de saúde, o senhor tem alguma proposta para a nossa área de saúde? Como é que você pensa em lidar com a área de saúde, o Conselho Municipal de Saúde? Você tem alguma... como você vai tratar isso, né? Porque a gente vem, às vezes, não só apenas com o problema do corona, mas nós temos também um problema irregular em Campinas, que é a dengue. Sempre tem dengue, sempre tem problemas com epidemia de alguma coisa. Uma época foi epidemia de zika, dengue, ou outras. Tem alguma área, no sentido epidemiológico, com o Conselho de Saúde, com núcleos de base? Não é núcleo de base, tem um nome isso, né, de saúde, perdão, Dário, Unidade Básica de Saúde e a rede de saúde, né? Não sei como é que seria uma melhor proposta, né? Na verdade, eu acredito que o que está sendo feito na atual gestão da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, é orientado pelo Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus, principalmente no que diz respeito às restrições. Agora, no atendimento, pelo que nós estamos acompanhando, até o momento, nós temos uma sobrecarga no sistema de saúde da cidade, mas o sistema está suportando. Nós batemos 80%, 85% dos leitos de UTI, varia dia a dia, mas o sistema está suportando. E isso, muitas vezes, devido quase sempre ao empenho e o trabalho dos servidores da saúde, desde o pessoal operacional, a equipe de enfermagem, os médicos, que estão trabalhando de uma maneira incansável, de uma maneira, muitas vezes, extenuante. Então, eu acredito que essa questão dos recursos humanos, de alguma forma ou de outra, nós temos que olhar com um olhar de recompensa do ponto de vista do esforço que esses funcionários estão fazendo. Do ponto de vista de outras epidemias, como é o caso da dengue, como outros que já passaram por Campinas, como a dengue, como o chikungunya e o zika vírus, eu acredito que tem que ser um trabalho contínuo, um trabalho da secretaria, e aí você falou bem, em parceria também com as lideranças comunitárias, através do Conselho Municipal de Saúde, através dos conselhos locais de saúde, que são muito importantes, e acredito que a partir daí, dessa experiência que nós temos com o Covid-19, vale dizer que nós deveríamos intensificar essas campanhas e esse enfrentamento continuadamente, a partir, principalmente, de quando, se Deus quiser, tivermos a vacina para esse coronavírus. Dário, a parte chata sempre sobrou para mim. Eu não sei por que o Luiz faz isso comigo. A Rebeca fala, manda pro Theo. Eu chego pro Luiz e ele fala, Theo, é você o cara. Dário, uma informação que rolou nas redes sociais fala, pacientes esperam cirurgias
sentado há dias em sala do Hospital Mário Gatti, em Campinas. Eu tenho certeza que quando você foi presidente do Mário Gatti, isso não acontecia. De fato, está acontecendo isso? A prioridade do governo Jonas é focada no Covid-19 e as cirurgias eletivas, devidamente à situação precária do Mário Gatti, ele não está conseguindo dar conta? Peço perdão por estar fazendo essa pergunta. Olha, Theo, o que aconteceu é o seguinte, pelo que eu percebi, aquela cirurgia, acredito que era uma cirurgia ortopédica de urgência. O que nós observamos, aquela cena das pessoas sentadas nas cadeiras de espera, aguardando a cirurgia, realmente nós não aceitamos, não podemos aceitar. Agora, o Mário Gatti teve, nesse período de toda a pandemia, a sua estrutura, basicamente, foi direcionada para o coronavírus. E as cirurgias eletivas, as cirurgias programadas, elas foram suspensas. Na urologia, por exemplo, estava sendo, até a semana passada, as cirurgias que se realizadas eram cirurgias oncológicas de câncer e cirurgias de urgência, quando tem um cálculo bloqueando o canal do rim, um exemplo que eu estou dizendo. Então, não só o Mário Gatti, como outras estruturas, tiveram que suspender as suas cirurgias eletivas. Então, isso aconteceu, inclusive, de acordo com as normas do Plano de São Paulo. E que era uma situação muito complexa, porque as previsões anteriores da pandemia eram muito catastróficas, eram dramáticas. Quem assistiu na televisão aquelas cenas de Guayaquil, no Equador, onde as pessoas, infelizmente, tinham que deixar os corpos dos seus parentes na rua, a gente ficou muito preocupado. A estrutura de saúde, todos os técnicos ficaram preocupados com essa situação. E isso certamente impactou nas cirurgias, na fila de cirurgia eletiva. Não sei se esse do Mário Gatti era uma cirurgia eletiva. Me parece que era uma cirurgia de urgência que estava aguardando. E aquilo a gente não pode aceitar mesmo. É uma situação onde você tem que ter dignidade e o mínimo de conforto para o paciente que está aguardando o procedimento. Então, assim, na minha opinião, o Covid-19 impactou muito o sistema de saúde de Campinas. Eu acho que nós vamos ter... Eu, como pré-candidato a prefeito, estou construindo um plano de reestruturação do serviço de saúde pós-Covid. Nos últimos anos, nós tivemos muitas construções e reformas de unidade básica, chegando a um número expressivo de 40. Agora é a hora de dar um passo seguinte, é a hora de você reestruturar esse sistema. Mais ainda porque está passando por essa pandemia que mobilizou muita energia do sistema. Rebeca, qual que é a próxima pergunta? Doutor Dário, agora eu gostaria um pouco de entrar na parte da educação. Sobre a volta às aulas, como vai ser aqui em Campinas? Existe a possibilidade de as aulas não chegarem a voltar? E também, como anda a fila nas creches em Campinas, a fila para vagas? Olha, desculpe, em Campinas, certamente nós vamos ter que seguir as normatizações também do Plano de São Paulo de retomada e de reabertura das escolas. Agora, quando você fala da volta das aulas na educação básica, por exemplo, você vai da pré-escola, da creche, até o segundo grau, até o primeiro e segundo grau, chamado na época, nem chama isso mais. Então, não é simples você ter uma norma para retomar, para a volta das atividades, sem definir a faixa etária. Eu acho que nós temos, por exemplo, que ter uma programação baseado no que define, certamente, o Plano São Paulo, mas eu acho que Campinas tem que pensar em duas coisas. Primeiro, na necessidade de voltar, porque a aula presencial ela traz mais rendimento para o aluno, mas tendo a segurança. Sabe? Nós temos que pensar na segurança também dos professores, dos servidores da Secretaria de Educação, tanto do Estado como do governo municipal. Tem pesquisa, por exemplo, eu li uma pesquisa há 2 semanas, onde a transmissão por crianças
segundo uma pesquisa do Colégio Americano de Pediatria, segundo essa pesquisa, as crianças transmitiam pouco. Aí, essa semana passada, apareceu outra pesquisa, diz que a carga viral de criança é grande. É uma doença muito nova, nós temos 7 meses de evolução, 7, 8 meses de evolução dessa doença, então nós não temos as pesquisas necessárias, os resultados necessários. Mas eu acredito que a volta das aulas será num ambiente mais seguro, num ambiente onde aqueles critérios que eu disse, número de casos, número de mortes, número de leitos, percentual de leitos de UTI ocupado, número de internações e outros mais serão favoráveis para que as aulas retomem. Há uma ansiedade, eu vejo muitas vezes o setor das escolas particulares também sofrendo bastante, como sofre também as escolas, as academias, e há essa preocupação com esse setor também. Nós temos milhares e milhares de pessoas em Campinas que viviam do seu trabalho nas suas escolas particulares e também nas academias. Eu vou dar um exemplo de 2 setores, sem dizer o comércio. Então, há uma preocupação de que essas voltas ocorram mais dentro do princípio da segurança. Em relação à creche, nós temos em Campinas 5.200, 5.300 crianças que estão na fila de creche. E tinha um projeto que estava acontecendo, o prefeito tinha assinado, o prefeito Jonas tinha colocado, que era a compra, entre aspas, de vagas em creche particular para as crianças, para tentar diminuir essa fila, que já foi muito maior. A fila hoje é grande, 5.000 pessoas é muito, mas essa fila já foi muito maior. E essa experiência e esse projeto foi um pouco atropelado pela pandemia, que é uma questão que a gente tem que verificar também. Se é possível, se dá um atendimento de qualidade para as crianças da cidade de Campinas. Então, é um fator importante e o meu grupo de técnicos e pessoas que fazem parte da discussão do meu plano de governo estão muito atentos e discutindo profundamente a questão da educação. Acompanhamos de perto a aprovação do Fundeb, do novo Fundeb que aconteceu em Brasília a semana passada, acho que 10 dias, e foi um passo importante para garantir mais investimentos, principalmente do governo federal, na educação básica. Ô, Dário, o Carlinhos Vargas, ele acabou de ligar para mim e falou assim, o Dário vai ser aquele gestor mão aberta ou aquele gestor que quando sai com os amigos para comer no restaurante, esquece a carteira no carro? Olha, o Carlinhos Vargas, eu já paguei muita conta para ele. Ele fala isso porque ele é linguarudo. Não, na verdade, agradeço a participação do Carlinhos. Eu acho que o gestor que Campinas precisa pós-pandemia é um gestor que vai ter que ser extremamente rigoroso com o gasto público, extremamente voltado à recuperação econômica da atividade econômica de Campinas. Como a cidade vai estar no pós-pandemia? Certamente com muita dificuldade de crescimento, com muita dificuldade, muitas empresas que geravam empregos, muitas empresas onde as famílias tiravam o seu sustento do dia a dia, podem fechar as portas. Então, cabe ao futuro gestor de Campinas ter um rigor extremo com o gasto público, fazer uma revisão geral dos grandes contratos e mais, procurar estimular e procurar ser parceiro da iniciativa privada, principalmente dos setores que mais sofreram. E aí eu cito o comércio, eu cito o setor da beleza, academias, as escolas particulares e muitos outros que nós nos sensibilizamos e o município tem que ter essa visão de ser parceiro na retomada e, muitas vezes, tentando ter medidas que possam ajudar essas empresas a retomar suas atividades. Dário, boa noite, novamente. Dário, eu tenho uma preocupação, né? Assim como o senhor, eu também, uma grande preocupação minha se dá na esteira da retomada econômica, e ao mesmo tempo que a gente pensa num programa de, não sei se é austeridade, mas um programa de gastos com qualidade melhor, né? A melhoria do gasto público, tem uma questão que a gente sempre discute na saúde, e
e ela tem que ser colocada aqui. Hoje, quem mais banca a saúde pública na cidade é o município. E o governo federal, ele se responsabiliza por algumas áreas. No entanto, pelo que eu sei, o SUS congelou faz alguns anos as tabelas de alguns procedimentos. E isso vem gerando, por exemplo, a quebradeira da Santa Casa, que faz um sistema de caridade e tal, né? Não é bem caridade, é um que a gente chama de sem fins lucrativos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que numa crise econômica, os serviços públicos que vão ter mais pressão, porque há muita demanda represada, tanto na escola, o rapaz que tinha o filho na escola particular foi demitido, vai botar o filho na escola pública, quanto também o cara que tinha o convênio médico e vai ter que usar o sistema público de saúde. E nós temos também um problema seríssimos aí, né? Foi aprovada uma lei complementar 173 que impede alguns tipos de aumento de despesa, outros, né? Qual que é a outra também? A PEC do teto, que impede o aumento da despesa acima da inflação, e a gente vai ter um aumento de demanda aí no sistema público de saúde, no sistema educacional, na assistência social, tudo na contramão desse pacote de represamento de contas. Vai ser um desafio, Dário. Eu imagino que é um desafio para o ano que vem. Como é que a gente vai conseguir lidar com um governo que quer gastar menos e, ao mesmo tempo, tem tanta pressão represada? Olha, uma boa pergunta. Primeiro, você colocou muito bem, o município coloca muito dinheiro na saúde, 30% do orçamento do município é destinado à saúde, tem período que até passa 30%. Agora, eu acho que nessa conta, quem aplica menos recursos é o Estado. O governo municipal coloca uma percentual maior, o Estado coloca menos e o governo federal fica intermediário, mas poderia aumentar. Então, nessa conta do custeio da saúde, o Estado precisa entrar. Aqui em Campinas, depois de muitos anos, foi construído uma AME, ali do lado do Mário Gatti, que hoje está sendo destinada só ao atendimento de coronavírus, mas já é um investimento que o Estado coloca. Até então, o Estado não tinha uma unidade própria aqui em Campinas. Então, falta nessa conta aí, principalmente na saúde, o Estado investir mais na saúde. E você falou muito bem, vai ser uma economia de guerra. O que nós fazemos numa economia de guerra? Gastar, quando eu falo sem gastar pouco, mas é gastar bem. Governar, ser um gestor eficiente, é você definir prioridades. É claro que da pandemia nós vamos sair com o setor de saúde sobrecarregado, o setor da assistência social também sobrecarregado, mas eu acredito que no momento pós-pandemia é hora de você definir prioridades e cortar aonde não afeta a população mais sofrida, a população que depende do SUS, a população que depende dos projetos sociais da prefeitura e das parcerias dos projetos da prefeitura. Então, governar é definir prioridades. E o próximo gestor de Campinas, ele tem que ser um gestor que olha por uma cidade pós-pandemia, que olha para uma cidade que, como toda grande cidade no Brasil, sofreu muito, mas também, eu tenho certeza que com a capacidade que Campinas tem, Campinas também vai se reerguer mais rápido do que outras cidades. Mas o poder público tem que ser um aliado do setor privado nesse sentido. Doutor Dário, já que estamos falando de gestão pública em Campinas, gostaríamos de saber, o senhor é a favor ou contra a fazer parcerias com a iniciativa privada na gestão pública? Olha, eu sou a favor, mas com critérios transparentes e com controle e gestão. Muita gente pergunta para mim, Dário, qual que é o melhor modelo de você fazer a gestão pública? É administração direta, você faz concurso público, contrata funcionário e o funcionário faz? Ou você faz uma parceria através de uma licitação, de uma concessão? E eu sempre respondo, o melhor modelo é aquele que tem um controle, uma gestão adequada, uma fiscalização e uma transparência. Então, eu não tenho problema nenhum de fazer parcerias público-privadas, inclusive fiz muitas mesmo, na Secretaria de Esporte. Vou dar um exemplo.
nós temos um ambulatório de osteopatia no esporte. Osteopatia, para quem não sabe, é uma especialidade da fisioterapia que trata com manipulação das articulações, das partes moles, é muito legal. E nós fizemos uma parceria lá no CVI, no Centro de Vivência do Idoso de Campinas, onde a prefeitura não gasta nada e as pessoas são atendidas de graça e com profissionais competentes. Antes de eu sair, eu assinei uma parceria muito interessante para o Centro de Alto Rendimento. O Centro de Alto Rendimento tinha umas casas lá que era da antiga Fazenda Bradesco, que estavam sendo usadas como alojamento para atletas. Nós fizemos um chamamento público e conseguimos parceria onde as entidades poderiam disponibilizar os alojamentos e conseguimos parceria tanto para a manutenção como também para a vigilância, que vai economizar para a Secretaria de Esportes, acredito eu, uns R$500 mil por ano no mínimo. Então, assim, na minha opinião, o que é importante de você ter a parceria público-privada ou não, ou um serviço direto, é você ter um serviço eficiente. A população hoje quer uma administração e uma gestão pública eficiente, seja feita com a administração direta ou seja feita na parceria público-privada. O que prevalece é o interesse público. Dário. Não, sim, com certeza, doutor Dário. Mas eu tenho só uma sugestão a colocar, que é uma preocupação nossa pra caramba, é que, por exemplo, em boa parte dos hospitais que foram administrados por organizações civis, organizações da sociedade civil, a gente teve problemas tanto com a corrupção, desvio e até apontamentos do Tribunal de Contas, tanto aqui em Campinas quanto também pelo estado de São Paulo. Eu não sei como seria a alternativa para a saúde nesse sentido. O que você acha que você vê no caminho? Olha, porque a gente concordo com o senhor que nós precisamos melhorar a qualidade do gasto público e aumentar a eficiência do estado campineiro, né? Tem que ser isso. Agora, encontrar esse termo que é o difícil mesmo. Primeiro que a gestão de OS, ela é uma gestão que teve, sim, problemas. Aqui em Campinas, nós tivemos problemas. Em São Paulo, alguns locais também, mas tem também na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tem exemplos de sucesso, exemplos de prestação de serviço, de qualidade, exemplos de transparência. O que eu acredito que você tem que ter, se você vai fazer uma concessão para uma OS através de chamamento público, você tem que ter critérios de fiscalização, de gestão, de controle público. Eu acho que, às vezes, falta isso. Então, na minha opinião, hoje, por exemplo, a rede Mário Gatti, ela trabalha diferente. Ela faz contratações de empresas através da Lei 8666. Então, ela contrata uma empresa para trazer equipe de cirurgia pediátrica, uma empresa para equipe de médicos da UTI adulto, uma equipe que vai tocar tal especialidade. E, no caso, ela contratou, a Rede Mário Gatti fez uma licitação e contratou também uma OS para fornecer os serviços de enfermagem. O que acontece é o seguinte, a folha de pagamento do município de Campinas não suporta o número de funcionários que seriam necessários fazer para funcionar o Ouro Verde. Não cabe no limite constitucional. Então, a gestão de uma unidade com o Mário Gatti ou é feita através de uma rede, como foi feita agora, onde tem alguns fatores positivos, mas também existe uma burocracia complexa. Todas as contratações das equipes dentro do hospital têm que passar por um processo licitatório. No caso de uma OS, você faz um chamamento público e a OS faz as contratações, mas com acompanhamento e auditoria do município. Se a auditoria falhou aqui em Campinas ou falhou em algum lugar, o problema não é só o modelo, o problema é a auditoria. Então, no meu pensamento, nós temos que pensar na população que usa Ouro Verde, na população que usa esse serviço e ter um modelo que mais dê qualidade e eficácia.
Perfeito, perfeito. Não, concordo. Dário, você foi presidente da Câmara de Campinas. Foi Eu um fui mandato presidente ou de um dois? mandato só, de 2005 a 2006. Eu te faço uma pergunta. Você chegou a ler o blog da Rose do dia de ontem, onde o Tribunal de Contas ele faz alguns apontamentos acerca da prestação de contas do ex-presidente da Câmara de Eu cheguei a Campinas, ler, Rafa eu Zimbaldi? li sim o bloco da Rose. Que erro que ele Olha, pode ter pelo que cometido? eu percebi no blog, que a Rodrigo Neto escreveu, parece que é em relação ao número de comissionados na Câmara. Parece que o número de comissionados era muito superior ao número de funcionários de carreira. E isso gerou um apontamento de rejeição das contas. Eu estou falando pelo que eu li no blog e na imprensa aqui em Campinas, e, na verdade, eu não conheço o processo, mas eu não conheço o processo de aprovação das contas da Câmara nesse momento, mas eu verifiquei que foi problema de número de comissionados, pelo que foi relatado na mídia. Você escutou do presidente Bolsonaro, não vou tomar essa vacininha aí? O que ele quis dizer acerca dessa Olha, fala? Ele pelo que eu menosprezou entendi, Theo, ele a vacina da pode China? estar falando da vacina da Coronavac, da vacina do Instituto Sinovac Biotech, que tem uma parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Parece que foi isso. Eu acho o seguinte, eu sou contra politizar a questão da vacina, da saúde. Eu acho que a vacina, remédio, a gente tem que seguir pesquisa. Se você não seguir pesquisa, por exemplo, essa vacina da China, que está sendo testada em São Paulo, ela é uma vacina que está passando pela terceira fase, que é a fase da testagem em massa. Então, nessa fase, milhares de pessoas são vacinadas, sendo que metade das pessoas toma a vacina corretamente, a vacina que tem vamos usar um termo popular, que tem o princípio lá da vacina, e as outras não tem nada, são chamadas de placebo. E você vai acompanhando esses grupos. Se aquele grupo que tomou a vacina mostrou que o número de pessoas doentes foi baixo, foi bem baixo, e o número que não tomou foi, por exemplo, mais alto, mostra que a vacina fez efeito. Eu estou falando assim, a muito grosso modo. A muito grosso modo. Então, e mais, o Instituto Butantan é um instituto que tem uma experiência muito grande na fabricação de vacinas. Então, vamos imaginar. Eu não imagino os cientistas do Instituto Butantan, que é um orgulho para o Estado de São Paulo, que é um orgulho para o Brasil, colocar em produção uma vacina que eles acham que não funciona. Então, isso não está... nós estamos politizando uma coisa que tem que ter critério técnico. O Brasil é um país que tem um dos mais amplos programas de vacinação para a sua população. E isso tem dado certo. Não são todos os países do mundo que têm essa vacinação para a gripe, para os idosos. Isso foi um dos fatores que ajudou a aumentar a expectativa de vida das pessoas. Porque a gripe parece uma gripe simples, mas ela traz consequências, pode transformar em pneumonia e outros problemas e levar o idoso a óbito e até pessoas mais jovens. Então, assim, eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem um estilo muito sincero, às vezes a gente não sabe se ele está brincando, às vezes a gente não sabe se ele está falando sério, mas eu acho que politizar a questão da vacina não é o caminho. Dário, a Daiane Correia, ela quer saber qual a sua proposta para atrair empresas e aumentar empregos em Campinas. Olha, eu acredito que Campinas tem uma vocação hoje para o setor de serviços, para o turismo de negócio, para a alta tecnologia, para empresas que geram emprego nesse sentido. Eu acredito que o município tem hoje uma legislação que tenta atrair empresas. Até quando você chega com uma empresa nova, dependendo do tipo da empresa, você tem alguns incentivos fiscais. O que eu acredito, Daiane, é que nós temos que ampliar
O município tem que ser mais ousado, né, na questão de atrair as empresas para que Campinas possa retomar o mais rápido possível o nível de empregos que já teve. Nobre, qual a sua pergunta para o doutor Dário? Eu não concordo com o que o nosso companheiro Dário estava comentando aqui, que Campinas não é uma cidade como uma cidade pequena, sem muito alvo para sair. Campinas é um vetor de crescimento e retomada econômica campineira, né? Se eu não me engano, Campinas sempre cresce acima da média do Brasil. Ela tem, como o Dr. Dário comentou com a gente aqui, ela tem, ó, por exemplo, o potencial logístico, 5 rodovias, ferrovia, aeroporto de carga maior da América Latina, tem o maior sistema de software, de criação de software da América Latina, é o Vale do Silício Latino-Americano, tem um centro de mega exportação de farmácia e bioquímicos, a Campinas exporta muito bioquímico. Ela tem uma relação com as microempresas, mas, doutor Dário, o que eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que o senhor é o pré-candidato. Uma área que a gente tem que pegar, que no nosso arco tecnológico eu sinto um pouco de falta, é a relação das nossas micro e pequenas empresas na sua capacidade de produtividade e competição com micro e pequenas empresas em países de igual patamar que o Brasil. País como a Índia, país como Tailândia, a China, as micro e pequenas empresas no Brasil e aqui em Campinas, se nós dermos uma atenção para elas, já que elas são uma das grandes empregadoras, a gente consegue retomada da economia. Como que a gente pode fazer isso, Dário? Na minha humilde opinião, né? Eu acho que a gente poderia começar com um projeto de aliança dela dentro da dinâmica econômica e das vantagens comparativas campineiras e de um processo para auxiliá-las à exportação. A gente consegue dar emprego e voltar à retomada econômica. Mas eu concordo com o Dário, era só um comentário. Eu acho que o que ele apontou sobre as vocações campineiras está dentro do que eu penso também. Olha, eu acho o seguinte, Campinas tem tudo isso que você colocou, a localização é fantástica, a logística, nós temos o aeroporto de Viracopos, que é fantástico, tanto do ponto de vista de carga, como também uma projeção para o futuro no voo de passageiros também. E a cidade ela tem que assumir essa vocação da tecnologia, da alta tecnologia, não só através das empresas, das chamadas startups, essas empresas que estão iniciando, que em outros países tem muito incentivo, como você colocou bem, e às vezes em Campinas, no Brasil, falta incentivo para desenvolvimento. E aí você olhando as micro e pequenas empresas tradicionais também, que precisam de ter esse apoio, porque quando você coloca numericamente, as micro e pequenas empresas, elas geram muito emprego, porque elas são uma quantidade numerosa, muito grande, e você multiplicando isso, mesmo por uma quantidade individual de empregos pequenos, mas no montante são importantes geradores de emprego. Então, eu acredito que Campinas tem que olhar para o futuro da sua vocação. É o que você falou, na indústria, é aquela indústria que agrega tecnologia, aquela indústria de valor agregado alto, como você colocou, a indústria farmacêutica e outras parecidas. Na questão da tecnologia também, onde produtos dessas startups, dessas empresas, são produtos caros, que podem valer bilhões de dólares. Então, na minha opinião, Campinas tem que focar. E eu tenho discutido muito com o meu pessoal que está preparando o plano de governo, que na sequência nós vamos colocar para discussão. Nós não estamos fazendo um plano de governo que será pronto. Nós vamos ter umas linhas que nós entendemos, nós queremos trabalhar para a cidade de Campinas e vamos ouvir a opinião da população. Nosso plano de governo vai ser um plano de governo totalmente aberto, fácil da pessoa saber as propostas e propor mais coisas, porque a população que vive o dia a dia, ela tem, muitas vezes, mais consciência e mais condições de dar opinião do que, muitas vezes, os técnicos que ficam fora da realidade. Então, nós temos as linhas gerais do nosso plano e vamos ouvir, e vamos colocar para a cidade de Campinas dar opiniões, para a cidade poder sugerir e fazer um plano de governo bastante participativo. Dário, a Rose Moreira, nossa companheira da inclusão social,
Eu gosto desse tema. Eu acho que a gente se conhece dentro do Regatas. Eu sempre fui sensível a trabalhar juntamente com a dona Léa Rodrigues, que ela ou ama ou odeia. A Léa sempre falou, Theo, nós somos sócios Regatas, somos abençoados, mas precisamos estar nas comunidades ajudando as pessoas. A Rose, ela fala, o senhor acredita que as crianças terão a noção do perigo deste vírus para fazer com que o governo quer 30% dos alunos por dia, sabendo que muitos só têm a escola para aprender, brincar e comer? Olha, primeiro, vamos mandar um abraço para a Leia. A Leia é minha irmã, eu também sou lá do Regatas e tenho um prazer imenso em participar daquela comunidade. A Rose fez uma pergunta muito importante. Eu acho que da retomada da educação, as crianças da pré-escola vão ser um problema maior, muito complexo. Acho difícil as crianças num ambiente escolar, mesmo com 30% dos alunos, respeitar alguma regra de não aglomeração, menos contato. Então, eu acredito que essa situação vai ser muito complexa. Acho que o governo do Estado está estudando dia a dia, pelas informações que eu tenho. Eles colocaram um prazo para a volta, mas me parece que esse prazo ainda não é uma coisa muito certa. Então, na minha opinião, esse é um dos maiores desafios da retomada da pré-escola. E a Rose tem toda a razão, a Rose conhece bastante essa realidade da educação. Então, Rose, muito obrigado pela pergunta, parabéns pelo seu trabalho, e você tem razão, é um dos maiores desafios da retomada, sim. Prefeitos da Grande ABC já falaram que esse ano não tem espaço para diálogo. As crianças não voltam para a sala de aula. Você, como pré-candidato a prefeito e tem um bom relacionamento com o governo Jonas, você consegue estabelecer uma agenda com o Jonas, juntamente com os professores, e falar, nesse momento não dá, é melhor perder um ano da escola do que perder uma vida? Theo, essa questão ela é tão grande e complexa que, pelo que eu acompanho, está sendo tratada com os técnicos aqui da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação e também com os técnicos do Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus. Como repetindo o que eu disse, é um dos maiores desafios. Eu acho muito difícil uma criança num ambiente escolar, mesmo com a capacidade reduzida, com 30%, essa criança ter os cuidados da não contaminação pelo coronavírus. Eu tenho certeza que se essa for o consenso, tanto dos especialistas, e acredito que das autoridades, eu acho que vai ser difícil voltar. Mas essa pandemia, ela é, como eu disse, uma doença nova. Então, a cada dia, a cada semana, novos dados são analisados, nova situação. A situação de hoje, eu vejo com muita dificuldade, sim, o retorno. Rebeca Cristina, qual é a pergunta para o Dário? Dário, quando a gente fala sobre retomada, fala-se também sobre o novo normal. Mas o que seria, afinal, esse novo normal? E também, o novo normal ele acontece quando? Após uma vacina ou antes? Olha, todo mundo fala de um novo normal, né? O novo normal, no que eu entendi a princípio, seria quando a pandemia saísse do pico, do platô, e entrasse numa curva decrescente, com a diminuição dos números de casos e uma gradual retomada da vida. Seria uma situação onde, nesse novo normal, teríamos que continuar evitando aglomerações, usando máscara, evitando eventos de massa. E seria, assim, uma situação onde você teria as atividades funcionando, mas com restrições, com novas regras. Eu li, há um tempo atrás, as regras que a Associação das Academias propôs. São regras complexas. Imagina pessoas frequentando uma academia
muitas vezes as academias concentravam equipamentos num local menor. Então, esse novo normal que estariam dizendo seria esse. É um retorno às atividades, mas com restrições de aglomeração, com restrições... eu penso no esporte, por exemplo. Como que a gente colocaria uma corrida de rua, por exemplo? A Maratona de Campinas, que era para ter sido nesse mês de julho, certamente iríamos ter quase 5 mil pessoas na saída da maratona. Como que a gente vê isso hoje? A Federação Paulista de Atletismo fez umas normas, até colocando várias largadas, colocando muito gradil para separar o público, evitando uma série de situações, mas é uma tentativa que as entidades têm de normatizar situações no meio de uma pandemia. Então, esse novo normal seria isso, seria uma retomada das atividades com algum tipo de restrição e até, acredito, com o uso de máscara. Agora, a vacinação certamente mudaria para um retorno à situação como era. Agora, vai conseguir vacinar todo mundo? Acredito que se essa vacina tiver sucesso, eu estou torcendo muito, nós temos, além da vacina da Coronavac aqui, do Butantan, nós temos a vacina de Oxford, que é parceria com a AstraZeneca, que está sendo testada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, tem mais outras 2 vacinas fazendo teste no Brasil. Então, assim, quando vier a vacinação, não sei se a gente consegue vacinar todo mundo. E aí tem a chamada imunidade de rebanho, porque se você vacinar uma parcela importante, você consegue bloquear. Aliás, é outra discussão importante. Teve um trabalho publicado no site da FAPESP, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, que até analisou que em alguns locais do Brasil pode ter acontecido essa imunidade de rebanho com 20% da população contaminada. É uma tese, é um estudo. Agora, voltaremos a como era antes, quando a gente tiver um percentual grande vacinado. Noble? O Noble está dormindo aí. Eu não estou ouvindo o Noble. Noble, você bloqueou seu som. Perdão. Não, acho que tem só mais no sentido de considerações finais, agradecer a participação do Dr. Dário. Foi bastante importante isso, que eu tinha bastante dúvida na área da saúde, e ele sabe que está pegando, só ia falar para ele que ele sabe que está pegando um super pepino na mão ano que vem, que nós temos muito desafio aí pela frente, mas acredito que uma sociedade unida, pessoas com boa intenção, a gente vai dar conta desse desafio que a gente tem em Campinas. Porque Campinas é uma cidade muito grande, é uma cidade que a gente ama muito, e a gente quer ver ela no patamar de uma das grandes metrópoles do mundo a conquistar grandes prêmios e desenvolvimento para a nossa nação brasileira. É só um voto aí de bastante confiança no doutor e um voto também de carinho, de dizer que a gente torce também por ele aí. É mais nesse ponto. Muito obrigado, viu, Nobre? Obrigado. Agradeço muito as suas perguntas. Você conhece bastante o assunto da saúde, colocou isso muito bem. Para mim é uma alegria poder participar aqui da página Política Campinas. Estou sempre à disposição, mas muito obrigado mesmo pelas suas palavras. Que isso, doutor? O Fabiano Azevedo, ele te faz uma pergunta acerca do mercado imobiliário. Como é que vai ser Dário Saad prefeito? As incorporadoras vão ter dificuldade em desenvolver aqui na cidade de Campinas? Porque muitas das vezes as empreiteiras vão. Na prefeitura existe uma demora na aprovação de projetos. Como é que seria a gestão da área nessa área? Olha, nós vamos viver um período pós-pandemia onde qualquer investimento tem que ser recebido de tapete vermelho. A prefeitura tentou mudar nesses últimos tempos bastante coisa, mas é preciso avançar muito mais. É preciso ter condições de atrair não só o empreendedor imobiliário, na parte dos incorporadores, mas a cidade tem que ter, o ambiente de negócios em Campinas tem que ser favorável. Isso é uma premissa, sempre foi.
mas isso tem que ser perseguido com obstinação, porque no momento pós-pandemia, o investimento privado vai ser fundamental também para a retomada dos empregos. Legal. Doutor Dário Saad, eu agradeço sua participação mais uma vez e que você possa curtir seu final de semana na pista, né? Que candidato dentro de casa não ganha voto. Olha, eu queria agradecer, viu, Theo? Muito obrigado pela oportunidade. Acho que a nossa live foi muito boa. Vocês perguntaram diversos temas. Eu agradeço muito, muito mesmo. Um grande abraço a você, a toda a sua equipe. E estou sempre à disposição de você. E a Política Campinas dá oportunidade para a gente falar para milhares de pessoas. Isso para nós é importante. Eu fazendo uma live, fica muito chapa branca, é legal. Agora, vocês tendo a liberdade de perguntar, a liberdade de questionar, fica muito mais franco o diálogo com a cidade. Parabéns a todos vocês pela participação, pela qualidade das perguntas. Foram perguntas de quem conhece, de quem tem interesse que a cidade melhore, que a cidade ultrapasse essa fase terrível. Para completar, eu também acredito muito em Campinas. Campinas tem um poder de reerguimento, um poder de voltar a crescer muito grande. Por isso, o poder público tem que ser um facilitador, ele tem que ser um parceiro da iniciativa privada e não um atravancador. Dário, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E só deixar o recado para Campinas. E já te convocando, Dário. A equipe nossa vai promover um debate de todos os pré-candidatos a prefeito. Uau. Conseguimos confirmar sua presença nesse debate? Pode confirmar sim, Theo. Se vocês nos convidam para fazer live, dar oportunidade, ficaria super deselegante eu falar, não, eu só vou sozinho. Não, quem está disposto a colocar suas propostas para a população de Campinas tem que estar disposto a debater também. Serão debates online, serão debates através das plataformas aí, nas redes sociais, mas a gente tem que participar, sim. Obrigado, legal, doutor. vai ser massa. Até mais. Obrigado e boa noite. Bom fim de semana. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.